Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Pão para a vida são as palavras de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Hoje a Igreja celebra, de modo especial, o Dia de Finados, os fiéis defuntos, a memória dos nossos irmãos falecidos, rogando a Deus por eles. Esta solenidade está muito bem apresentada no site da Catedral de São Carlos Borromeu, de onde tiramos o conteúdo deste comentário e que tem o respeito e a obrigação de enaltecer. Hoje a Igreja celebra, de modo especial, o Dia de Finados, os fiéis defuntos, a memória de nossos irmãos falecidos, rogando a Deus por eles. A liturgia realça a ressurreição e a vida, tendo como referência a própria ressurreição de Cristo. Embora sintamos a morte de alguém, acreditamos na vida eterna. Por isso, Santo Agostinho nos recomenda: saudade sim, tristeza não. Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires para rezar pelos que morreram. No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos. Desde o século XI, os papas Silvestre II, João XVII e Leão IX determina que seja dedicado um dia aos mortos da comunidade. No século XIII, o dia anual dedicado aos mortos passa a ser comemorado em 2 de novembro, porque 1 de novembro é a festa de Todos os Santos. A doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas para fundamentar sua posição, como Tobias 12, versículo 12, Jó 1, versículo 20, Mateus 12, versículo 32 e 2 de Macabeus 12, versículos 43 a 46. E se apoia em uma prática de quase 2000 anos. De acordo com a doutrina cristã, existe um estado de purificação depois da morte, chamado purgatório. Os que morrem conciliados com Deus, mas carregando faltas, dívidas espirituais, por pecados cometidos, necessitam ser purificados para que possam entrar no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita. A Igreja ensina que pela solidariedade espiritual que existe entre os batizados, temos condições de oferecer preces, sacrifícios em sufrágio das almas do purgatório. Por isso oferecemos orações e missas pelos falecidos.
O Dia de Finados é marcado por 3 características. É o dia da saudade, o dia de fazer memória, o dia de professar a fé na ressurreição. É dia da saudade, pois nos faz recordar com carinho e sentir a ausência de quem foi presença em nossas vidas. Ao mesmo tempo que se sente falta da pessoa querida, trazemos no coração e na memória a presença da pessoa e das experiências vividas juntos. Mas a memória dos entes queridos que partiram é confortada pela nossa fé na ressurreição. Se a certeza da morte nos entristece, a promessa da ressurreição nos faz viver da esperança de que a morte não é o fim da vida, mas é a passagem desta vida em movimento deste mundo para a vida na pátria definitiva. Para o cristão, a morte é o início de uma nova etapa. A tristeza nos envolve quando perdemos um ente querido. A esperança nos completa e nos consola. Por isso rezamos na liturgia. Ó Pai, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. A fé na ressurreição encoraja nosso viver e nos impulsiona à prática do bem, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ensina: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais. Para essa esperança, o próprio Deus nos deu a garantia ressuscitando o seu Filho Jesus. Se Deus ressuscitou a Ele, então nós temos a prova de que este Deus não deixa os mortos na morte. Se Deus ressuscitou Jesus, diz Paulo, então Ele também ressuscitará a todos nós. Na profissão de fé, rezamos: creio na ressurreição, creio na vida eterna. Que essa fé nos impulsione na caminhada até Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim, construiremos uma vida feliz que se realizará de forma plena e perfeita após a morte, quando seremos envolvidos pelo abraço amoroso de nosso Pai. Somos chamados à ressurreição com Cristo. Por isso, o Dia de Finados é um convite a celebrarmos a vida e a esperança de vivermos na felicidade eterna do reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.